Oi, Edu. Só agora que eu consegui te ouvir. A ligação tá ruim. O que manda? Tô indo pra aí. Cara, eu tô super atrasado, tô trabalhando pra caramba. E outra coisa, a gente tá até sem ideia pra filmar hoje, cara. Não sei não, viu? Trabalhando? Poxa, isso me deu uma grande ideia. Ô, Edu, então faz o seguinte, vem pra cá e me conta depois a vinheta que eu tô curioso. Beleza. Os caçadores de cervejas. Hello! Edu! Tudo bom? Eu só não entendi o que tem a ver o meu trabalho com a ideia que você teve. É dia do trabalho. Mas o que tem a ver trabalho com cerveja? Primeiro que não pode nem beber em serviço, mano. Meu, eu trouxe 3 cervejas que deram o maior trabalho para conseguir. Eu tô tão curioso quanto eles para saber quais cervejas que a gente vai beber. Simbora! Simbora! Pra beber. Eu sou a Lealto Astral. E eu sou Edu Velego. E como vocês sabem, nós somos os caçadores de cervejas. E como sempre, a gente inventa assunto para tomar cervejas boas. E o Edu inventou que nós temos que comemorar o Dia do Trabalho bebendo. Afinal, é feriado. Pelo menos, né? E temos 3 exemplares bem bacanas e a gente vai contar por que essas cervejas deram um trabalhão para chegar aqui nas nossas mesas. Agradecemos demais ao Zé, que estava na Costa Rica e conseguiu essa cerveja para nós. Diga-se de passagem, ela é uma cerveja meio difícil de conseguir por lá, porque dizem que ela é extremamente solicitada. É uma cerveja que a gente não sabia como se pronuncia, está escrito Segua, Ségua, Seguá, não sabemos como se pronuncia. Portanto, o Zé estava lá e perguntou para o garçom. E ouçam o que ele disse. Segua, cerveja Segua. Portanto, Segua. isso, o que significa Segua? Cerveja Segua. Segua significa siga em espanhol. Portanto, Segua a nosotros. Segua a nosotros. Para que nosotros podamos crescer. Inscreva-se. É isso que nós queremos dizer. Exato. E Segua é uma cerveja representada por um espírito maligno. É uma mulher. Na verdade, é um espírito que se fantasia de mulher para prender os homens. Exato. Esta é uma Red Ale, é uma cerveja bastante avermelhada. Vamos E o que começar? foi legal é o seguinte, o Zé teve que ir para Costa Rica, o que não é tão simples de achar essa cerveja, até pelo como o Edu comentou. Ela é de 2010, portanto tem 2 edições do livro das 1001 cervejas para beber antes de morrer. Só que a minha edição, ela é um pouco mais nova do que a edição do Edu. Então não tem no meu livro, mas ela surgiu em 2010 e já apareceu no livro da 2ª edição. E o Zé mora longe pra caraca da gente. Então, além de ter vindo da Costa Rica pra cá, nós tivemos que ir até lá buscar essa cerveja. E diga-se de passagem, tem um vídeo sobre isso, que vai estar na descrição. E no final desse vídeo vai ter o link para vocês verem como que a gente caçou essa cerveja. Olha o cheiro disso. Então abrir a lata e dá para sentir esse caramelo. Não se esqueça, em homenagem a todos os garçons do mundo. Porque a gente segue o garçom, portanto, segua el camarero. Já homenageamos o garçom porque 4,8%, uma cerveja extremamente saborosa, Edu. Nossa, impressionante o aroma dela. Esse aroma de caramelo é fantástico. Inclusive tem uma história que durante 150 anos o pessoal da Costa Rica foi meio que obrigado a produzir sua própria cerveja. Ela é proibido importar. Era proibido. E aí esta cervejaria comprou uma outra cervejaria que estava abandonada. E acabou fazendo essa cerveja que virou como se fosse uma coqueluche. É tão procurada que ele acabou achando, mas não é tão simples achar assim não. Exatamente.
A gente sempre contando histórias maravilhosas para vocês. E essa cerveja aqui, eu vou falar uma coisa, é uma delícia. Que chato que tem pouca, viu? Quando na Costa Rica, corram atrás disso, porque isso é muito bom. E Edu, como a gente sabe que a maré está para peixe, depois que a gente terminar de degustar essa, nós vamos homenagear alguém que está em alto mar. Maravilhoso. Nessa segunda cerveja, nós vamos homenagear os marinheiros. E por duas razões muito curiosas. A primeira é que essa cerveja foi desenvolvida para atender os trabalhadores do estaleiro de Tyneside, lá na Inglaterra, perto de Newcastle. E o que acontece? Essa cerveja, ela deu um trabalhão enorme para chegar aqui. Antes disso, a primeira vez que eu tomei essa cerveja, eu estava num restaurante da Universal, ali em Orlando, e era o meu aniversário, dia 12 para o dia 13, eu faço aniversário dia 13, e eu estava procurando uma cerveja do livro, e por uma baita coincidência, esse restaurante tinha essa cerveja Newcastle. Porém, esta cerveja especificamente, ela foi conseguida dentro de um navio do MSC Grandiosa, que por sinal, no final desse vídeo, na descrição, vocês vão ver o que nós aprontamos dentro do Grandiosa. Só que quando eu estava lá, essa cerveja estava no cardápio, mas não tinha mais. Por que que não tinha mais quando eu fui? Quando eu peguei o navio, quando ele vem da Europa, ele vem em euros. Quando ele chega aqui em Santos, eles tiram todo o cardápio em euro e colocam o cardápio em dólar. Eu tomei essa cerveja na noite da travessia da Europa para cá. Só que eu não peguei. Eles trocaram o cardápio de euro para dólar bem no dia que eu fui pegar. E no cardápio em dólar, essa cerveja simplesmente desapareceu. Ela estava lá, mas eles não vendiam. Então eu acabei deixando de lado. Aí eu pedi para um amigo meu ir lá no Grandiosa e ele também não conseguiu. Um segundo amigo, o Reini, grande amigo meu também, um bom fornecedor de cervejas, ele encontrou essa cerveja, trouxe para casa dele e ela ficou lá vários dias, acho que até semanas, que eu tinha esquecido que ele tinha trazido. Eu sou uma besta humana. E aí, eu mandei um motoqueiro trazê-la para cá. Então, aos marinheiros e a todo mundo que trabalha em navios, uma homenagem ao Dia do Trabalho para vocês. E ela também, né, Edu, conta que a Newcastle Brewery queria fazer uma cerveja um pouquinho mais translúcida, porque lá na Inglaterra tinha muita cerveja mais escura. Ela nasceu em 1927, que era uma época em que as cervejas eram bem mais escuras na Inglaterra. É uma Brown Ale de 4.7. E ela é bem marrom avermelhado, é uma cor bonita até. E uma curiosidade, o Edu tem uma edição do livro, eu tenho outro. Ela está também na 1001 Cervejas para Beber Antes de Morrer, porém na minha edição, e não na edição do Edu. Ao contrário da Segua. E olha, uma cor bem... Aquele caramelo delicioso de cerveja inglesa. E um pouquinho de tostadinho, bem, né? Mas é meio tostada, é isso mesmo. A Segua era mais amarga, né? Essa daqui já é mais adocicada. Ela está um pouquinho mais adocicada. Achei que era seca, mas ó... maravilhosa. Newcastle, da Inglaterra, e no caso aqui de alto mar, direto para a mesa dos caçadores de cervejas. 3 tentativas no navio. Em homenagem aos marinheiros, uma cerveja maravilhosa. E galera, nós vamos finalizar. E antes, uma dica: se beber, não dirija. Nem navegue.
Edu, para que a gente não perca o ponto, esta é em homenagem aos motoristas de ônibus saindo de alto mar para as ruas do mundo. Por quê? Só tampa fala, defy your senses, rebel against yourself. Rebele-se contra si mesmo e desafie os seus sentidos. Essa cerveja, gente, a Dirty Stop Out, que já vou explicar o que significa, é uma Old Stout. É uma cerveja rara, muito difícil de conseguir. Deu um trabalho danado. Conseguimos com o João Paulo, aqui no Moema, em São Paulo. E no meio do caminho, olha só o que é que nós encontramos. Gente, olha a que foi reduzido o Chevu, restaurante belga sensacional. Para mim, acredito que a gente tenha que, de alguma forma, descobrir se ele foi mudado para outro lugar ou coisa parecida. Porque isso aqui era uma dica dos caçadores, com toda certeza. E dá uma olhada no que sobrou lá dentro. Algumas Kriegmacks. Então, gente, nós não temos Kriegmacks para oferecer. Voltando a Dirty Stop Out, uma cerveja que foi desenvolvida em 2012. Mais um motivo porque consta só num livro e não no outro. É uma cerveja, gente, que tem um nome estranho porque ela é estranha mesmo. É uma stout de aveia, muito escura. Um cheirinho torrado, tostadão maravilhoso. Nossa, realmente é um cheiro tostado demais. Para conseguir chegar nisso daqui, eles levaram muitos lotes. Demorou muito para conseguir chegar nisso. E o pessoal diz que isso daqui é algo que tem que ser saboreado de maneira rara. O próprio cervejeiro comenta que eles não fazem sempre. Não faz sempre. Isso daqui é feito praticamente hoje em dia sob encomenda. Não sei como é que nós vamos conseguir uma dessas. Deu muito trabalho, mas conseguimos. Deu. E aí o que acontece? Eles tinham o lúpulo colocando no final da produção. Só que aí não ficou tão bom. Aí eles começaram a querer colocar um malte mais tostado. E no final tinha 9 grãos que eles colocaram lá. Um deles vinha da Alemanha, lá de Bamberg. Eles queriam um malte defumado. E aí eles colocaram novamente esse lúpulo no final, mas aí ficou bom, que é o que caracterizou a cerveja como ela é hoje. Ela é até você sente um ligeiro defumado. Aquele baconzinho, né? 5% de álcool. É levíssima. É cerveja que lá na Inglaterra você pode tomar a noite inteira. E a gente vai pensar o quê? É para a noite inteira? Para cair ou para tentar se manter acordado? E essa história é muito bacana. E aí é que entra a história do Dirty Stop Out. Isso é uma expressão inglesa que quer dizer quando alguém passa a noite inteira em claro, um famoso festeiro noturno, e que arruma uma desculpa para ficar a noite inteira acordado para ir dormir, entre aspas, na casa da namorada. Vai querer ver o sol nascer não sei aonde. Vai ver o sol nascer, enche a cara a noite inteira, mas fica de pé. E é a maior dificuldade para arrumar um ônibus para voltar para casa, né? Porque sai de madrugada, quase amanhã cedo, não tem mais busão. E olhem só as fotografias. Alguns ônibus apresentam essa frase, Dirty Stop Out, porque são os ônibus que funcionam até 3 horas da manhã. E aquela galera que tem que beber e o motorista que tem que dirigir. Eles se unem. Exatamente. E homenagem a esse grande profissional que leva a galera que passou a noite toda para suas casas ou casas de outros. Exatamente. E o Edu conseguiu essa cerveja e realmente, Edu, é uma cerveja bem gostosa, né? Uma delícia de cerveja. E se eu contar que isso daqui está vencido desde 2018, vocês acreditam? A gente tem esse costume de tomar cervejas vencidas, mas como a qualidade é boa, ela não perde nem um pouco da característica. Realmente o pessoal guardou muito bem essa cerveja. E eu estou muito satisfeito. Realmente, validade 23 de agosto de 2018. E eu sei que você está vendo esse vídeo no momento que você está trabalhando, porque o teu patrão não sabe que você está vendo o vídeo. Então, em homenagem a você, trabalhador, fizemos esse vídeo
E Edu, garçom, marinheiro e motorista e todos os outros trabalhadores. A todos os trabalhadores, um grande dia do trabalho, felicidades para todo mundo. E que vocês nos sigam no Segua. No Segua. Estamos num projeto de 2025 mil inscritos, estamos chegando nos 900, falta pouco, dá uma força aí, compartilha antes que seu chefe veja que você está no vídeo, Ou peça para ele se inscrever. boa, porque ele vai gostar do vídeo e vai te deixar em paz, certo? Edu, bela ideia que você teve, eu tive que parar o meu trabalho para filmar, mas com certeza eu vou agora trabalhar que nem um anjo. Já que o demônio me seduziu, eu preciso voltar para ser um anjo. Vai te prender no trabalho. Galera, bom trabalho para vocês e ficamos aqui com mais essas histórias e essas cervejas maravilhosas. E esse veinho? Esse daí tá no Dirty Stop Out dele. Em vez de ir para casa cuidar da velha, ficou enchendo a lata no dia Acho que inteiro. o olho passou direto e deixou ele lá. Pela cara ele tá feliz. E nós também.